Me perguntaram isso muitas vezes, sempre nas fases mais pesadas. Como é que você não desanima? Como você não desiste? A minha resposta nunca mudou. Eu tenho uma família, tenho responsabilidade e não é pouco, e tenho um chamado. Na verdade, não sobra tempo para desistir. E se você abriu esse vídeo hoje, eu imagino que para você também não sobra. Deixa eu ser bem honesto com você. Ninguém desiste de uma vez. A gente percebe muito bem quando alguém cai de um jeito escancarado. Percebe a crise depois que ela já se instalou. O que quase ninguém percebe é a desistência silenciosa. A que vai acontecendo devagar dentro de uma pessoa que continua indo trabalhar, continua sorrindo nas fotos, continua sentando na mesma cadeira da igreja. Tem gente casada há 20 anos que não confia no cônjuge há 19 anos. Há pessoas na mesma igreja há 2 décadas que abandonou sua confiança em Deus logo no primeiro ano. A aliança continua no dedo, a cadeira ocupada, mas alguma coisa ali dentro morreu. Porque a desistência não começa naquilo que a pessoa faz. Começa exatamente no que ela pensa. Você não abandona Deus de um dia para o outro. Você começa mesmo abandonando a confiança de quem Ele é. Começar é fácil. A gente entra num relacionamento sem discernimento nenhum. Acaba fechando sociedades que nunca deveria ter fechado. E ainda ora pedindo a Deus que abençoe um projeto que Ele nem quis que nascesse. Ano novo, agenda nova, todo janeiro tem meta escrita no papel. Difícil nunca foi começar. Difícil é continuar com o mesmo coração de quando você começou. Quantos perderam a alegria do primeiro amor sem nem perceber? Quantos estão servindo no automático, sorrindo no automático, cantando no automático? Isso aí não é defeito de caráter seu, é a nossa natureza. A gente banaliza o sobrenatural só porque ele acontece direto. Hoje apenas 20 pessoas aceitaram Jesus. Só isto? São 20 almas, são 20 famílias, 20 gerações, são 20 histórias que mudaram de destino eterno. No dia que o extraordinário se torna uma rotina, a gratidão morre. E onde a gratidão morre, a desistência já está com a chave da sua casa nas mãos. No livro de Hebreus, capítulo 10, 35, o autor está escrevendo para uma igreja em crise. Perseguição, cansaço, desgaste espiritual. Uma igreja de passado glorioso e um presente exausto. E ele escreve da seguinte forma: não abandonem a confiança que vocês têm. Olha bem o verbo com atenção. No original, esse abandonar não é perder, é jogar fora, é largar de propósito, descartar por frustração. O autor não está falando de quem teve a esperança arrancada. Está falando de quem escolheu soltar a esperança porque o processo doeu demais. Ninguém rouba de você o que Deus depositou aqui dentro do seu coração. Mas você pode abrir mão, entregar de graça, e é nisto que o inimigo aposta. Aqui está o fundamento de tudo. Fé não é o que você sente, fé é o que você sabe. O que você sente muda conforme o dia, conforme o resultado do exame, conforme o extrato do fim do mês. O que você sabe sobre quem Deus é te segura de pé quando o chão some. Existe uma distância enorme entre ouvir falar de Deus e ser de fato marcado por Deus. Quem apenas ouviu falar cai com um bom argumento, uma retórica bem montada, um professor articulado, uma noite difícil demais, alguém que seja muito convincente. Quem foi marcado por Deus não consegue desver, esquecer o que viu. A pessoa acaba olhando para a própria cicatriz e lembra: eu estive naquele leito, eu estava naquele vale, estava caído e ele veio me buscar. O marcado, ninguém convence a duvidar. É exatamente por isso que a crise existe. Não para te destruir, mas para te apresentar um Deus que você só conhecia de ouvir falar. Tem falta que veio para você conhecer o Deus que provê. Tem diagnóstico que veio para você conhecer o Deus que cura. Tem vale que veio para você descobrir que a coluna de fogo aquece na noite fria. A gente distorceu essa frase de viver pela fé. Virou desculpa. Quando perguntam como você está, normalmente você vai responder: estou vivendo na fé.
Mas só que não é isto. Viver pela fé é vibração, é uma fé que gera. Fé com poder criativo, que quando a boca abre, em acordo com o céu, alguma coisa na terra, tem que sentir, tem que responder. Pois foi assim desde o começo. A terra era sem forma e vazia, escura, mas quando Deus falou, a luz apareceu. Sua fé precisa ser apoiada em convicções e não em evidências, porque a evidência quase sempre chega depois. Veja bem aí a história de Ana. Ano após ano, ela subia para a casa do Senhor com o ventre fechado. Provocada, humilhada, chorava tanto que o sacerdote achou que ela estava bêbada. Porém, ela levantou e disse ao sacerdote: não estou bêbada. Orou, fez um voto a Deus e a Bíblia diz uma coisa que me marca. Ela foi embora, comeu e o semblante dela não era mais o mesmo. Este relato está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 18. Repara, a barriga ainda estava vazia. Nada tinha mudado no corpo dela, mas o rosto já tinha mudado. Ela recebeu no espírito antes de receber no ventre. E daí veio a gestação e nasceu Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. Saiu de um ventre que todos tinham dado como estéril. A lição aqui não é sobre gravidez, é esta: o ventre da Ana estava estéril, mas a fé dela não. O problema nunca foi o ventre vazio, a conta zerada, o casamento por um fio. O problema é quando a fé fica estéril. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 39, muda o tom. Sai da cobrança e entra na identidade. Diz: nós não somos dos que recuam. Recuar não é a mesma coisa que errar. Até porque errar acontece. Davi errou, Pedro errou, Paulo errou, nós erramos. Sabe de uma coisa? Santo não é quem nunca se sujou, é quem sempre volta para se lavar. Nós dependemos da graça. Lembre-se, falhar te derruba, recuar te tira do caminho. Então eu vim aqui para te dizer uma coisa só: você não foi criado para desistir. Você não vai desistir do seu chamado, não vai desistir da promessa. Você vai gerar, mesmo que com dor de parto, você vai gerar. Se essa palavra encontrou lugar no seu coração hoje, escreva aqui embaixo: eu não vou recuar. E manda esse vídeo para alguém que está desistindo calado. Meu nome é Gilberto Delana, sou pastor, palestrante, empresário. Estou aqui para te ensinar a prosperar sem mexer nos seus princípios. E se você aprender, você vai transbordar.